Enem mantido. Justiça nega pedido de cancelamento da prova, só que novas escolas são ocupadas e agora são mais de 204 mil candidatos prejudicados. Fim do prazo. O GDF ainda não decidiu se vai limitar ou não o número de carros do Uber rodando na capital. Operação Cavalo Doido. Polícias do Brasil e do Paraguai desmontam quadrilha internacional de drogas. Estima-se que o grupo tenha movimentado mais de R$ 1 bilhão. Os fatos do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde para você. Justiça nega pedido e Enem está mantido. O Ministério da Educação faz agora um balanço das desocupações. Aumentou o número de estudantes prejudicados, que só farão prova em dezembro. Ao vivo, Érica Blaine tem as informações por telefone. Érica. Olá, Sérgio. Boa tarde a todos. A coletiva começou agora há pouco. O Ministério da Educação e o INEP anunciaram que a aplicação do Enem está suspensa em 364 escolas que foram ocupadas durante as últimas semanas em todo o Brasil, ou seja, 240.304 alunos vão ficar sem fazer as provas neste fim de semana agora. Aqui no DF, 10 escolas não serão usadas para a aplicação do Enem, mesmo que já tenham sido desocupadas por uma questão até de segurança, né? Isso prejudica 8.104 candidatos inscritos aqui no Distrito Federal. Lembrando que quem não fizer a prova agora vai fazer nos dias 3 e 4 de dezembro. O MEC anunciou um telefone, um hotline aí para qualquer dúvida, que é o 0800 616161, para você que ainda, se restar alguma dúvida, né? Lembrando também que ontem nós fizemos uma entrevista exclusiva com o ministro da Educação e nós vamos ouvir agora um trechinho. Vamos assistir? É uma decisão correta, tecnicamente e juridicamente, e respalda aquilo que nós temos de entendimento, de que as duas provas do Enem, tanto as que realizarão agora no final de semana de novembro e as do início de dezembro, são equivalentes e assegurarão a todos os jovens o mesmo tipo de avaliação, para que eles possam acessar sistemas como SISU, ProUni e FIES, facilitando naturalmente o acesso final ao ensino superior. Esse processo todo tem gerado muita controvérsia, muito debate em todo o país, porque, afinal de contas, todo mundo, numa democracia, todo mundo pode se manifestar livremente, desde que respeite o outro lado, o lado dos terceiros, que nesse caso, Cláudio Humberto, são mais de 204 mil alunos prejudicados. Quer dizer, 204 mil, isso aí é a população de muita cidade brasileira de porte médio. Aliás, corrigindo, né? Daniela Matos nos confirma aqui, são 240 mil estudantes prejudicados. Fariam o Enem nesse domingo e não vão mais fazer, Cláudio Humberto. Exatamente. Olha, essas manifestações todas, essas invasões de escolas têm sido patrocinadas, eu tenho dito isso aqui, essas invasões têm sido promovidas e patrocinadas por entidades estudantis controladas por partidos políticos que apoiavam o governo de Dilma Rousseff, que caiu. Então, eles estão, na verdade, fazendo esses protestos contra o governo atual. É só isso. E eles não se importam que isso, por exemplo, ofenda os mais comezinhos princípios da democracia. Eles invadiram escolas onde se realizam as eleições, cujas salas de aula são utilizadas nas eleições para as pessoas votarem, exercer o direito de voto. E quando foram confrontados sobre a necessidade de saírem dali para que as pessoas exercessem o direito de voto, eles demonstraram o desapreço à democracia, alegando que a pauta do direito ao voto era coisa de outras gerações e não da geração deles. Isso é um horror completo, né? Imaginar que entre essas pessoas que invadem escolas, negando os direitos de 240 mil jovens, adolescentes, que estão lutando há anos, estudando para este momento, para ganhar a oportunidade de entrar na universidade, a gente percebe que eles estão sendo prejudicados por um bando de analfabetos políticos que não têm o menor respeito pelo outro, pelo próximo, nem pelos colegas. Cláudio Humberto, eu particularmente, eu até prefiro os estudantes aí botando com a emoção, a flor da pele, reivindicando, brigando, mas
de uma forma diferente, né? Porque a gente não viu a mesma coisa no Mensalão e no Petrolão, né? Exatamente. Essas entidades estudantis que são controladas por partidos de esquerda são as mesmas entidades que não saíram às ruas, por exemplo, para protestar quando Dilma Rousseff, no começo deste ano, cortou 10 bilhões de reais da educação. Também eles não saíram para protestar contra o Mensalão, contra a roubalheira do Petrolão. E por quê? Porque ambos os escândalos de corrupção ocorreram nos governos cujos partidos que controlam essas entidades apoiavam. Bom, e nesse momento ainda continua a entrevista coletiva do ministro da Educação, Mendonça Filho. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista. Milhões de brasileiros, muitos críticos com relação ao ensino médio, deixam de considerar que os mais pobres são os mais sacrificados, que não se identificam com o ensino médio atual, que não têm opções disponíveis para o itinerário formativo que estejam mais adequadas para a sua vocação e para a sua vontade pessoal, e nós entendemos que é um assunto urgente, necessário e que deve ser tratado pelo Congresso Nacional. Olha, é falsa. Podemos falar sobre isso? Olha, é falsa. Uma das alegações dos manifestantes é que eles protestam contra a reforma do ensino médio. Isso é falso, não é verdadeiro, porque, afinal de contas, essa reforma do ensino médio foi gestada, ela foi discutida durante o governo Dilma Rousseff, que eles apoiavam. Foram 4 anos de discussão, todo mundo participou dessas discussões, educadores, secretários municipais e estaduais de educação, especialistas de todos os tipos, estudantes, professores, todos tiveram a oportunidade de colaborar com essa reforma que ficou pronta no governo de Michel Temer, mas é uma reforma que começou lá atrás. Eles protestam contra o que não sabem. Eu vi alunos, por exemplo, dizendo na porta de escolas invadidas, dizendo que estavam lá protestando porque a reforma eliminava filosofia da grade escolar, do currículo escolar. É mentira, isso não existe. Quer dizer, uma demonstração clara de que eles estão protestando contra coisas que nem sequer conhecem. Bom, para a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, réus em ações penais não podem ocupar cargos na linha sucessória da Presidência da República. Mas a medida ainda não está valendo. O julgamento foi adiado depois de um pedido de vista. Como bem informou aí Cláudio Humberto Valteno de Oliveira, o senador Renan Calheiros, por exemplo, que responde a 11 inquéritos do Supremo e já existem 2 denúncias contra ele lá no Supremo, essas denúncias ainda não foram aceitas, ou seja, ele ainda não é réu. E como daqui a pouco o Supremo vai sair de recesso também, voltando só em fevereiro, quando ele também deixa a presidência, essa é uma medida, por enquanto, meio inócua, né? Mas vai valer, quer dizer, muita gente que pode estar na linha de tiro e sabe que está, não vai se apresentar como candidato à presidência da Câmara e do Senado, né? Exatamente. Essa é uma das principais consequências da decisão do Supremo que está tomada. A maioria dos ministros já decidiu que quem é réu em processo penal não pode ficar na linha de sucessão presidencial. Isso é absolutamente certo. Agora, o Renan Calheiros não é réu ainda. E como disse Valteno de Oliveira, são 11 inquéritos a que ele responde. Um deles, inclusive, já foi colocado para ser agendado a votação dele. E os amigos aliados de Renan Calheiros trabalham exatamente para empurrar isso com a barriga, porque faltam 99 dias para o término da sua presidência no Senado Federal e ele quer evitar o vexame de vir a ser destituído semanas antes de entregar o cargo. As polícias federal e do Paraguai fazem mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas. São 81 mandados nos estados de Goiás e do Mato Grosso do Sul. A droga vinha do país vizinho e chegava até a capital do país. Os detalhes ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. É uma mega operação de uma mega organização, né? É isso mesmo. Os números, Sérgio, assustam, viu? Muito boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima sexta-feira para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. Como você falou, realmente é tudo muito grandioso. Pra você ter uma ideia, a polícia informou que essa quadrilha movimentou pelo menos R$1 bilhão. Então, essa droga saía do Paraguai e vinha para o Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás e também aqui na capital do país, Distrito Federal. São 81 mandados judiciais. Desses 32 mandados de prisão,
15 pessoas foram presas só em Goiás. Pela manhã, 22 pessoas já tinham sido presas, 15 em Goiás. Entre elas, os líderes dessa quadrilha, portanto, atuavam aqui bem próximo, né, lá em Goiás. A gente tem umas imagens aí que realmente chamam a atenção, Sérgio, imagens de drogas apreendidas. Então, você vê muitas armas. Olha só como essas drogas eram transportadas. E aí, o que chama a atenção também é o nome, né, aqueles nomes esdrúxulos, digamos assim, que a Polícia Federal dá. O nome dessa operação é Cavalo Doido. Por que Cavalo Doido? Pela forma que esse grupo transportava aí essas drogas. Então, eles pegavam carros, inclusive carros luxuosos também foram apreendidos. Eles pegavam carros e retiravam ali os bancos, também os acessórios e entupiam esses carros de drogas. Para você ter uma ideia, 10 toneladas de drogas foram apreendidas ao longo aí dessa investigação. Então, entupir esses carros de drogas e esses carros andavam em alta velocidade, não respeitando fiscalização, não respeitando sinal, absolutamente não respeitando nada. Então, iam até esses estados que nós falamos aí, que eram exatamente esses estados, né, que recebiam essas drogas, para as drogas serem revendidas. Lá no Paraguai, os policiais destruíram plantações em grandes fazendas que também faziam parte desse grupo. Sérgio Amaral. Ok, Renata, muito obrigado. E você vê a seguir, acaba o prazo para o GDF decidir se limita ou não o número de motoristas do Uber. O que acontece agora, você fica sabendo depois do intervalo.